Olá, encorajadas! Estou eu aqui de novo para iniciar o Panorama em Marcos. A gente teve uma aula anterior que nós trabalhamos com a introdução, então a gente conheceu quem era Marcos, soubemos quando foi escrito, em que cenário foi escrito, soubemos até que ele tinha uma ligação direta com Paulo. Então essa foi a nossa introdução e a gente aprendeu bastante coisa. Mas nós vamos entrar diretamente no panorama. Estamos trabalhando de forma diferente. A gente sempre faz estudos livro a livro e versículo a versículo. A gente tinha feito bastante estudo nos profetas menores e eu acredito que no Evangelho esse seja o primeiro. Mas, fazendo um breve resumo, a gente diz que Marcos foi uma testemunha ocular de Pedro. Ele foi amigo de Paulo, parente de Barnabé. E aí a gente soube daquela história famosa, né? A gente já sabia da história sobre Barnabé e Paulo, mas eu acho que muitas vezes a gente não lembra que o pivô disso tudo foi Marcos. E aí, já entrando para o livro, a maioria dos teólogos entende que o livro foi escrito em 3 atos, como se fosse escrito em atos teatrais. Que atos foram esses? Foram, primeiro ato, Jesus na Galileia, primeiro ato, Jesus circulando, e o terceiro ato, Jesus em Jerusalém. Então, o livro de Marcos, ele tem esses 3 atos principais. E aí, a gente entende que Marcos escreveu, em cima desses 3 atos, 3 óticas. E nós dizemos que as óticas são totalmente ligadas à identidade de Cristo. Então, lá na Galileia, Jesus trabalha maior questionamento do povo lá na Galileia é: quem é esse Jesus? Jesus circulando. Enquanto Jesus circulava, a gente vai ver que a partir do capítulo 8, Jesus tem bastante história com os discípulos, embora ele esteja circulando de um lado para o outro, mas o relacionamento mais enfático daquela época era Jesus com os discípulos. Então, Jesus trabalha a sua identidade com os seus discípulos. Então, quem é Jesus para os discípulos? E logo mais à frente a gente vai ver Jesus em Jerusalém como um rei messiânico. Então, quando a gente começa lá no início do livro de Marcos, a gente tem aquela primeira leitura lá. A gente falou que Marcos é super objetivo, ele não se atém à genealogia, ele não se atém à filosofia, a escritas vãs. Por quê? Porque ele escreveu, a ênfase dele era para um público que não se interessava por filosofia, não se interessava por genealogia. Era um povo que se interessava diretamente por ações. E aí a gente até falou, né, que o livro de Marcos, ele tem muitos milagres descritos e em torno de somente 4 parábolas. Por que somente 4 parábolas? Porque ele estava totalmente focado nas ações. Então, a partir disso, né, a gente começa o nosso panorama em Marcos. E vocês vão perceber que a partir do momento que vocês enxergarem Marcos com esse panorama, e dou até a dica, se você ainda não leu o livro de Marcos, leia antes desse vídeo. Você vai perceber a diferença da sua leitura antes e depois. As meninas dos Encorajadas lá no nosso grupo, a gente está fazendo uma leitura mútua. E existe uma diferença gigantesca quando a gente lê antes e quando a gente lê já com o objetivo com o panorama. Porque o panorama a gente vai entender na leitura que Jesus está tentando se apresentar, a identidade dele era muito difusa, seja para o povo, seja para o discípulo, seja para os judeus, seja para os religiosos. Todo mundo tinha visões múltiplas de Jesus e eles não entendiam realmente quem era Jesus. A partir desse foco, você vai ter uma leitura totalmente diferente de Marcos. Então, a gente vai começar no primeiro ato, e o primeiro ato se passa na Galileia, mas a gente começa com a apresentação de Marcos direta e reta. Então, ele fala assim: este aqui é Jesus, ele é o Filho do Deus Altíssimo,
E aí ele vai para a profecia, para defender a tese. A tese, Isaías disse. E ele apresenta com a profecia, né, antiga do profeta. E aí, logo em seguida, ele começa, né, a profecia de Isaías é sobre João Batista. Então, quando a gente vai ler o livro de Marcos, ele vai direto, esse é Jesus, a profecia dizia sobre João Batista, que abriria o caminho para ele, e já vai direto para o batismo. Ou seja, ação, ação, ação. Uma apresentação breve, direta e reta, e vamos para a ação. Então, ele começa anunciando João Batista e já traz a mensagem central. Qual que é a mensagem central? Jesus trazendo o reino de Deus. O reino esperado, o Messias esperado. E, de acordo com essa leitura do que eles esperavam, é onde começam as divergências da identidade de Cristo para cada grupo que ele se envolvia. Então, a gente começando pelo povo, a gente percebe que as principais... Jesus foi curando, Jesus foi libertando, Jesus foi atuando na Galileia. E as pessoas se perguntavam, quem é esse Jesus? Não é assim, quem é Jesus? Porque percebe a proximidade? Quem é Jesus? Eu sei quem é Jesus, mas quem é este Jesus? Jesus ainda era muito confuso para o povo. O povo ainda não sabia entender quem era Cristo, de onde ele veio, quem é ele, o que ele está fazendo, né? Então, quando Jesus se apresenta diante da Galileia, o povo não sabe quem é ele. Os religiosos podem até desconfiar, por quanto que eles já esperavam um Messias. Mas o povo em si, quem é Jesus? De onde que ele está vindo? Os religiosos estão falando que viria aí um Messias, mas quem é esse Messias? Então a gente vê que do capítulo 1 até mais ou menos o 7, Jesus trabalha diretamente no povo. Ele se apresenta diretamente no povo. E a gente vê que Jesus sempre vai além do milagre. Por que ele vai além do milagre? Porque era um povo que certamente não conhecia. Então, a gente percebe que Jesus se preocupa sim, ele curou, tal, mas ele sempre fazia, você crê? Jesus nunca curava diretamente, ele sempre trazia consigo uma pergunta, você crê? Você quer ser curado? Não peques mais, vai e não peques mais. Então, percebe que Jesus não está preocupado somente em mostrar curas, libertações, mas ele já ali começa a mostrar que a preocupação maior dele é o coração das pessoas. Não é se elas... Jesus pode curar, né? E é exatamente essa imagem que ele passa para o povo, né? Lá na Galileia. Eu posso curar, mas eu também posso ir além. E o que é incrível é que a gente entra no texto, se eu não me engano, entre o capítulo 4 ou 5, onde Jesus fala, ele curou, né, no sábado, e os religiosos, né, foram lá, os fariseus, questionar ele, falando, como assim? Você tá curando no sábado, você não pode curar. E aí ele fala assim, é mais fácil falar, levante e ande, ou é mais fácil falar, seus pecados estão perdoados? E ali ele causa um rebuliço. Porque aí eles começam, como assim? Ele se acha Deus? Como é que ele pode falar isso? E os homens são tão cegos que eles realmente estão preocupados em prejudicar Jesus do que ver a grandeza daquilo que estava acontecendo, né? Então a gente, no nosso primeiro ato, a gente encontra Galileia e um Jesus não conhecido. O povo não esperava, né? E o povo não conseguia identificar o que estava acontecendo. Circulando, Jesus, né, atravessando o mar de um lado para o outro, ele trabalha a questão da identidade dele com os apóstolos. E isso é muito interessante, porque a gente tem um monte de histórias para falar a respeito disso, né? Então, ele pergunta inúmeras vezes para os discípulos, quem você pensa que eu sou? Quem eu sou para você? E a gente vê um dos embates maiores, assim, com a questão da identidade de Cristo, com Pedro. O próprio Pedro, que foi, né, foi a inspiração de Marcos, né? Marcos transcreveu
as coisas que Pedro, né, foi falando. E Pedro teve muito embate com a questão da identidade de Jesus. Por quê? Pedro, com todo aquele ímpeto dele, ele esperava, assim como muitos judeus, um rei militar, né? Então, e isso é engraçado como isso encaixa perfeitamente na visão dele, né? No ímpeto dele, nas características que a gente observa dele, né? Uma pessoa super ímpeta, né? Os momentos que ele teve oportunidade, uma pessoa agressiva, uma pessoa que, né, que usou a espada, e enfim. Então era isso que Pedro esperava, era um rei militar que fosse lá e acabasse com tudo e reconstruísse tudo que precisasse reconstruir e tomasse as ordens e guerreasse contra os inimigos. Era exatamente esse cenário que Pedro esperava. E certamente muitos dos discípulos. E aí, a resposta que Cristo trabalha nisso é a resposta que está lá em Isaías, que ele seria um servo sofredor. Então imagina a cabeça de Pedro ou dos outros discípulos, onde eles esperavam um rei messiânico militar poderoso que dominasse o mundo, dominasse Israel, e chega alguém messiânico servindo, lavando pés, falando para eles que o maior do reino é aquele que serve, é aquele que se entrega. Então a cabeça deles, apesar de andar com Cristo, isso a gente vai ver no começo do livro e no final. O livro, ele começa com pessoas perdidas, não entendendo nada. E o livro termina com pessoas perdidas, não entendendo nada. Então, a questão da identidade de Cristo, quem Cristo era para as pessoas, era algo muito discutido. Esse barulho, gente. Era algo muito discutido, né? Então, a gente percebe que há uma confusão, embora no caso dos discípulos eles andassem com Cristo, no caso do povo eles estivessem aprendendo diretamente com Cristo, ainda assim a identidade de Cristo era totalmente diferente daquilo que eles esperavam, né? Então, existe uma coisa muito forte no livro de Marcos que nos mostra que muitas vezes nós temos esperado, né? Isso assim, não é só no livro de Marcos, não é só isso para nossa vida. Muitas vezes nós temos esperado um Jesus conforme os nossos moldes, né? E aí Jesus vem se mostrando em várias formas, né? E aí, continuando, Jesus circulando, né? E aí, aquele paradoxo, Jesus é o Messias, mas não o que esperavam, né? Ele era o Messias militar, que vinha lá para destruir tudo. Como assim, um servo sofredor, né? Não ficou muito entendível na cabeça dos discípulos. E aí, ele vem com aquela parábola sobre o mistério do reino de Deus. E ele trabalha exatamente essa questão de como a gente vê tudo isso, né? De como a gente tem enxergado o reino de Deus, né? Será que a gente tem enxergado com a nossa lupa pecadora do que a gente espera e do que a gente quer? E era exatamente isso que ele estava trabalhando, né? E aí o verso 10, 15, ele fala: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Esse versículo é um versículo muito chave e é impressionante que eles não conseguem entender ainda. E aí depois a gente passa para a parte da transfiguração, onde ele lava os 3 discípulos, e aí Jesus mostra a sua personificação da glória de Deus. Então ali no Monte da Transfiguração era mais uma face da identidade de Cristo. E eles não entendem. Eles continuam não entendendo. Por quê? Porque eles pedem o quê? Eles pedem para fazer o quê? Uma morada para Jesus, para Elias. Eles não entendem. Mesmo assim, Jesus mostrando a sua personificação da glória de Deus, eles continuam sem entender, né? Tanto que eles mostram através das suas palavras, das suas ações, que eles não entenderam, né? E aí a gente vai para o ato 3. O ato 3, aqui a gente vê na Galileia um Jesus não conhecido, um Jesus, o povo
indo atrás dos seus milagres, os fariseus muito incomodados, os fariseus o tempo todo tentando pegar Jesus pedindo para não falar o que está acontecendo, e depois para alguns Jesus fala, fique testemunha, então todo aquele cenário, e aí a gente chega para Jerusalém. E quando está em Jerusalém, a gente enxerga uma história até que bonita, né? A passagem de Jesus entrando em Jerusalém e ressignificando a ceia, né? Ressignificando aquele cordeiro sacrificado e, na verdade, já ali demonstrando que ele seria o cordeiro, que ele seria o servo sofredor e que ele seria o sacrifício vivo. Então a gente tem aquela imagem bonita, uma entrada triunfal em Jerusalém, uma semana inteira Jesus sendo confrontado por fariseus, né? Foi uma semana bonita, onde Jesus entra montado num burrinho, as pessoas o reconhecem como um rei, jogam suas túnicas por onde ele vai passando, mas em contrapartida também foi uma semana inteira onde Jesus foi confrontado. E aí, como eu falei, a última ceia, onde Jesus traz aquela ressignificação tão necessária, né? Entre o antigo significado para o novo significado. E ainda assim, eles não entendem. Quando Jesus vai falar o que vai acontecer para Pedro, a gente tem aquela mensagem icônica de Pedro dizendo, não, Senhor, contigo não vai acontecer isso. E aí ele fala, para trás de mim, Satanás. Então, vem a crucificação, né? Jesus é preso, Pedro, né? Tenta salvar Jesus da crucificação, mas enfim, ele é crucificado, vem as trevas, né? E ali fala que as trevas de verdade aconteceu na morte de Jesus. Até então, não era, o que a gente pensa que é trevas não era, mas realmente alguns teólogos defendem que realmente foi aquele momento que Deus realmente, sei lá, por alguns segundos, minutos, não sei te dizer qual que é o pensamento, mas como se Jesus realmente Deus tivesse se retirado e as trevas realmente dominou sem a presença de Deus. Então, por isso que a gente diz que aquilo sim foi trevas de verdade. Então, Jesus clama antes de morrer, e aí o que é mais impressionante, muito impressionante, em nenhum momento, enquanto Jesus estava vivo, ele foi reconhecido por algum romano, por algum prefeito não, né, gente? Por Herodes, ele não foi reconhecido por ninguém assim maior como Jesus. Os ligados aos romanos, eles não reconheciam, tiravam sarro. Antes mesmo de matar Jesus, ele reconhecia, mas quando ele morre, o próprio soldado reconhece quem ele é. Então, quando Jesus morre e chega a manifestação da treva, ele diz aquele verso muito bonito e importante, onde ele diz, aquele verdadeiramente era o Filho de Deus. Então, o reconhecimento de quem Cristo é, onde o povo que conviveu com Jesus muitas vezes não entendeu, os seus discípulos que andaram com ele e que receberam muitos ensinos não entenderam. O soldado romano, diante da cruz, diante da morte de Jesus, bastou para que ele entendesse exatamente quem Cristo era, verdadeiramente aquele era, o Filho de Deus. E aí, vamos para a próxima cena, que é o túmulo vazio. Jesus ressuscita, anuncia as boas novas, só que o livro de Marcos, ele termina de uma forma diferente, né? Então, aqui, o próprio Timothy Keller, né? Se vocês olharem no final da Bíblia de vocês vão perceber que existe um final no livro de Marcos que eles não confirmam se é um final verdadeiro, ou se foi adicionado, ou se foi perdido. O que é interessante é que até onde a escrita é verdadeira e original e confirmada,
a gente vê que o livro de Marcos termina exatamente com o mesmo medo, com a mesma dúvidas, com todo um cenário transtornado que ele começa. Começa com uma apresentação de um Cristo, através de João Batista, alguém que sai curando, perdoando pecados e causando muito problema, e termina com alguém que foi morto, que ressuscitou, anunciando um reino de boas novas e se retira dessa terra. Então, esse é um comentário muito legal, que fala que o livro de Marcos, ele termina com a mesma sensação de medo e dúvida, e não dúvida a respeito do livro, dúvida das pessoas, da identidade de Cristo, e ele termina do mesmo modo, né? Então a gente tem aquele clássico do caminho de Emaús, onde os discípulos estão andando e eles estão em dúvida, né? Ué, mas nossa, mas eu achava que ele era mesmo filho de Deus, poxa, nossa, eu né? Então, esse é o grande cenário que Marcos desenvolve, sabe? Como se fosse realmente uma peça teatral, onde começa e termina com o mesmo sentimento, com a mesma sensação de medo e com a mesma pergunta: quem é Jesus? Né? Então, esse é o panorama de Marcos, é um panorama lindíssimo, me impressionou muito, né? Eu cheguei no livro de Marcos contra a minha vontade, mas a favor da vontade de Deus. Deus já estava me incomodando com essa leitura, então quando surgiu a leitura desse evangelho, para mim foi incrível. Recomendo para vocês o livro que foi base disso, que é o livro do Timothy Keller, né? A Cruz do Rei. É um livro maravilhoso, né? Então, esse livro trabalha com toda a dualidade daquilo que os povos, os discípulos esperavam de Jesus e o que ele realmente é. E diante desse panorama, conforme vocês forem se aprofundando, isso aqui é um cenário bem resumido, porque realmente se a gente fosse trabalhar Marcos pedaço a pedaço ou com mais profundidade, a gente iria muito longe, mas eu acredito que com essa visão, com esse panorama geral, vocês vão conseguir ler Marcos com muito mais intencionalidade. E a pergunta que eu deixo para vocês é: quem é Jesus para vocês? Então, que vocês fiquem com Deus, que vocês sejam extremamente abençoados. E quem não tiver no grupo, chama a gente no Instagram, entra no grupo que a gente tá fazendo a leitura desse livro de Marcos maravilhosamente em grupo. E estamos compartilhando tudo aquilo que a gente tem aprendido. Beijos encorajadas, até mais.